Esses foram dias de muito trabalho. O grupo ensaiou, se esforçou, mas Deus fez mais. Deus falou em nosso coração. Eu tenho certeza que você já foi abençoado, que Deus já falou no seu coração. E nós temos bastante gente hoje nos dando o privilégio da sua presença. E nós temos lá atrás as nossas irmãs queridas que trabalham na recepção. Então nós queremos dar um brinde para quem hoje está aqui pela primeira vez. E aí eu vou deixar o André para depois, porque o André veio com uma turma bem grande, né? Então a turma do André aguarda aí um pouquinho. Depois eu vou falar sobre o André, vamos apresentar também os nossos irmãos. Mas quem, exceto os nossos irmãos lá do Aiquiru, exceto só os irmãos do Aiquiru, quem é a primeira vez que está aqui conosco, levante sua mão. Então as irmãs aí vão chegar até você, te dar um brindezinho, para você sentir-se alegre em casa. Sinta-se em casa. E eu quero que quem estiver perto, cumprimentem. Eu já tive o privilégio, agora há pouco, de conhecer a Úrsula e o Marcos, que estavam aqui do nosso lado. Que alegria ter vocês aqui. Sintam-se bem, viu? Então, dê um abraço quem está aqui pela primeira vez, que seja muito abençoado no Senhor. Enquanto está sendo distribuídos os brindes, eu quero chamar a Ed. A Ed tem aqui um comunicado. Onde está a Ed? Quem ainda não recebeu o brindezinho, levante a mão aí para chegar até você. Olha, aqui na frente tem um casal, ali tem mais 3 pessoas. Alguém que está aqui pela primeira vez, exceto o pessoal do Aiquiru, aqui ó, aqui tem pessoas aqui. Aqui ó, são 3 ou 4 pessoas aqui. O casal aqui, tem um casal aqui na frente. A Úrsula e o Marcos. Pronto, mais alguém? Aqui, olha aqui, tem mais uma aí, tá bom? Por favor, receba um brinde e um abraço. Então quem está próximo aí, dê um abraço, tá bom? É importante o abraço. E se você não recebeu o abraço, faça reclamações, que nós vamos pagar os abraços. Todos são muito bem-vindos, e daqui a pouco eu vou falar um pouco de missões. Mas antes nós vamos falar sobre ensino. A Ed tem sido uma bênção nessa igreja. Ela trabalha conosco na área de ensino. E nós tivemos aí 3 livros para a liderança. E tivemos mais um livro para a IBD ou 2? Né? 1. Então a Ed vai aqui fazer uso da palavra. Boa noite, irmãos. Nós temos estudado a palavra de Deus aqui na Escola Bíblica, às 17 horas, nos domingos. Então, estamos terminando o livro de catecúmenos. Para quem não sabe o que é catecúmenos, é para iniciante, né? E tem sido muito bom a gente estudar as bases da nossa fé. E para a liderança, nós estudamos o livro do pastor Cássio Silva, que fala Igreja, o Povo da Aliança, um livro precioso. Então, desde junho, nós estudamos, foram 14 semanas para treinar a liderança dessa igreja. E hoje nós foram 23 pessoas que estudaram, 23 líderes e pessoas que pretendem trabalhar algum ministério. E nós dissemos no começo que iríamos honrar quem não tivesse nenhuma falta, né? Então, são todos adultos, tem gente que viaja, outros adoecem, a falta justificada. Mas teve uma pessoa que não faltou nenhum dia, até no dia que ela foi para o pronto-socorro com a perna mordida por um pitbull, ela entrou para assistir a aula. Então eu queria chamar a Karine aqui, né, aluna nota 10. Quero que vocês conheçam a Karine, essa moça aqui. Então o curso foi online toda quinta-feira, de 7h30 às 9h, foi uma bênção.
E eu disse assim, quinta passada, disse, a Karine vai perder o prêmio. Aí daqui a pouco ela entra, eu estou aqui na UBS, e estava lá na UBS, pegando injeção para raiva, não sei o quê, mas assistindo a aula. Então, Karine, isso aqui é para você, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa mulher valorosa, tá bom? Deus te abençoe. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar, quem quiser assistir, vai sair no Instagram o link, nós vamos começar uma nova turma em novembro, se Deus quiser. Então, estão todos convidados para fazer esse curso. Não precisa, não quero ser líder, não quero ser nada. Tudo bem, mas se você quiser aprender as bases da nossa fé, vai ficar aberto, vai ser pelo Zoom, não precisa sair de casa, e foi muito bom, foi muito proveitoso. Que Deus nos abençoe, tá bom? E até mesmo você que está nos assistindo e não mora em Manaus, como é um curso online, você pode fazê-lo também. Então, logo mais, em novembro, teremos uma outra turma. Já temos os professores bem preparados. Vai ser, com certeza, uma bênção. Tem outros ministérios também em formação. Já esta semana, nós temos a SAF. Então, as irmãs aí da SAF, levante a mão aí, quantas irmãs temos? Já temos algumas irmãs que estão trabalhando na SAF, e vai ser uma bênção esse ministério. Não sei, acho que hoje, ou talvez domingo, trazer aqui uma apresentaçãozinha. Temos o Ministério de Distribuição de Cesta Básica. Cadê a Socorro? Ela não veio hoje, mas a Socorro está coordenando, mas tem uma equipe toda. A Socorro e outros irmãos estão fazendo parte, e pela graça de Deus, nós estamos abençoando. A meta era uma família por dia, mas pelo que me informam, acho que já passamos da distribuição de uma cesta básica por dia, graças a Deus. Então agora a nossa meta serão 2, se Deus quiser, e assim nós vamos subindo devagar. A equipe de missões, os jovens estão preparando mais uma viagem, graças a Deus, que acho que já fechou aí o grupo, não dá mais porque já está a lotação completa. E essa questão de navegação, o Eli sabe muito bem, e o Eli disse que tem no coração o desejo de preparar um barco para a gente viajar em missões. Nós estamos orando por isso. E assim, cada um, Deus está levantando para uma área e para um ministério. Temos muitos convidados e todos vocês são especiais. Amamos vocês. Mas eu quero dar uma ênfase aqui a uma pessoa muito querida, que nós conhecemos há muitos anos, e é missionária no Alto Solimões. Margarete, já há anos eu conheço Margarete. Nós conhecemos Margarete. Margarete trabalhou aqui em Manaus muito. Pode subir. Margarete é odontóloga, Margarete é professora de música, Margarete é 1001 coisas, missionária, serva de Deus. E quando eu vi ela, eu falei: olha, Margarete, se você quiser, a gente gostaria de dar aí uma participação, uma apresentação, aquilo que Deus botar no seu coração. É uma mulher que nós precisamos orar por ela. Quem conhece, concorda, não é verdade? Então, uma alegria, Margarete, ter você aqui, missionário de Servo de Jesus. Fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada, pastor, por essa oportunidade, e pelos irmãos aqui que vão me ouvir um pouquinho. É um privilégio estar aqui essa noite de inauguração dessa igreja, do pastor Alcedi, sua esposa, os irmãos que eu conheço muitos irmãos queridos aqui, porque em 99, quando cheguei aqui em Manaus, a primeira igreja que eu fui era do pastor Alcedi. E o Senhor me chamou para trabalhar com indígenas, e eu fiquei 10 anos sem ver indígenas em Manaus, pensando, poxa, se não tem indígena aqui, meu chamado é para indígena, então acho que agora eu vou para a África. Então eu comecei a juntar o dinheiro para ir para a África. Mas Deus mandou um profeta dizer para mim que eu iria ficar aqui mesmo, que não ia para a África, que iria ficar aqui muitos anos. E eu fiquei. Depois de 10 anos, conheci os indígenas. E então comecei a trabalhar com os indígenas aqui em Manaus. E dei aula por 10 anos no Seminário Teológico Reformado do Amazonas.
para os indígenas. E esse profeta, ele também falou assim: você vai preparar a última geração de obreiros a caminho da colheita final. Gente, tudo isso, eu que dou aula para crianças, eu que vou preparar assim. Mas, realmente, dei 10 anos aula para esses indígenas que vieram de várias partes do norte do país. E, depois de muitos anos, eu fui num culto especial que o pastor falou: há 40 anos atrás, quais eram os seus sonhos? Qual era o seu sonho? Você ainda tem esse sonho? Ou você já desistiu? E eu pensei, 40 anos atrás, eu senti o chamado para trabalhar com indígenas. 40 anos atrás. Hoje eu estou trabalhando com indígenas. E fiquei viúva, casei, acho que dá para baixar um pouquinho. Dá para baixar um pouquinho. Fiquei viúva, casei novamente com indígena. E esse meu esposo estudou psicologia e ele se tornou psicólogo e conseguiu um trabalho lá no Alto Rio São Limões. 30 dias trabalhando em duas diferentes aldeias indígenas e 15 dias de folga. E ele disse: eu só vou se você for. E eu pensei, Deus me chamou para trabalhar com os indígenas. Agora ele vai para lá naquele lugar. Eu vou sim. E aqui a gente estava desenvolvendo um trabalho com venezuelanos, abrigos de venezuelanos e tal. Mas eu falei, o meu chamado é para indígenas. Vamos deixar os venezuelanos na mão do Senhor e dos venezuelanos. E eles estão aí, continuando o trabalho. E eu fui. Cheguei lá, não sabia onde eu ia dormir aquela noite. Não sabia se ia ter casa para mim. Cheguei lá no hotel, fechado, lotado, aliás. Lotado, de noite. O único hotelzinho da cidade. Aí batemos na porta de um, na porta de outro, e o Senhor providenciou um quarto. Um quarto numa casa de família que tinha uma cama e tinha mosquiteiro e ventilador. E tinha um banheiro civilizado. Glória a Deus. Porque quando a gente deixa nossa família, nossas propriedades e tal, em nossa casa, Deus dá 100 vezes mais. Então, nunca dormi na rua. Nunca tive que dormir fora. Deus sempre providenciou. Depois de 15 dias, fui para outro lugar. Também não sabia onde eu ia ficar. Mas conseguimos outra casa. Na hora. E o homem desocupou o quarto que estava a filha dele lá. Me deixou no quarto, com mosquiteiro, com cama e com ventilador. E com banheiro. Glória a Deus, né? Então, Deus é bom. Aí a gente comprou uma casinha de madeira, tipo palafita, com um banheiro lá fora. Só que o buraco tá muito cheio, né? Então a gente está cavando outra fossa. E lá a gente vai abrir um outro projeto. Ensinar português, ensinar música e fazer outras coisas. E o meu esposo é o primeiro indígena, psicólogo indígena, lá do DICEI, assim. E lá tem muito índice de suicídio, é muito alto. Essa semana, 2 jovens tentaram suicídio. E ele, apesar, cá entre nós, espero que não tenha ninguém aqui de autoridade de psicologia, ele falou de Jesus para a moça e ela se converteu. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem terapia psicológica, é Jesus que pode
dá razão de viver para a gente. Amém? Então, eu estou lá, depois de 40 anos de chamado, é que eu fui para lá. A água para beber é da chuva. Para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar, para tudo que você pensar. É da chuva. Enche a caixa, aí você trata a água e bebe. Só que agora é seca. Só tinha 1 palmo de água na caixa. E eu, Senhor, com meio balde de água, tenho que tomar banho, tenho que lavar roupa, e tenho que lavar louça e dar a descarga. Com meio balde d'água. Olha a matemática. E eu estava fazendo isso, e orando, Senhor, manda chuva, por favor, Senhor, manda chuva. 3 dias orei, e choveu. Choveu 20 minutos, que encheu mais da metade da caixa. E eu, Senhor, obrigado, que agora eu vou pegar um balde inteiro para fazer tudo isso. O balde inteiro agora. E eu não reclamo. Eu não reclamo nada. Meu marido tem que ficar lá dormindo no alojamento e eu em outro lugar. Ele não pode dormir comigo e eu não posso ir lá. É difícil. É difícil. Mas é o chamado. A gente recebe um chamado, a gente obedece e Deus nos dá as condições. E passar 15 dias sem dinheiro. Imagina sem dinheiro. Você sem dinheiro 15 dias, porque lá não tem caixa de banco, lá não tem banco, e lá não aceita Pix, porque você não tem internet. Eu fiquei 30 dias sem internet, sem falar com ninguém. Fiquei 30 dias porque meu celular também não estava carregando e não tinha para como comprar um carregador. E foi bom. Eu não reclamo de nada. Entreguei para Deus tudo, porque eles dependem de Pix, né, para dar oferta para comida para os venezuelanos. Entreguei para Deus. Senhor, cuida, por favor. Cuida dos venezuelanos, por favor, para não passar fome por minha causa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eu voltei para cá. E durante esse tempo que o Senhor me tirou o WhatsApp, né, o celular, o Senhor me inspirou a cantar, a compor algumas músicas na língua ticuna. Porque eu estava penando para aprender essa língua. Aquele povo não fala português. As crianças não falam português. E eu não consigo evangelizar. E às vezes não tem gente para traduzir. E eu, Senhor, eu quero falar de Jesus para essas crianças. Elas precisam. Então, eu comecei a preparar essas canções e aprender mais da língua. E o Senhor me inspirou uma nova música na língua ticuna. São várias músicas, então eu já compus mais ou menos umas 5. E a primeira delas foi o Salmo 96:1. Cantai ao Senhor, né, todas as terras. Cantai ao Senhor um cântico novo. Todas as terras. E depois o João 4:24, que fala que o Senhor busca para si. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, e depois Apocalipse 4:11, Apocalipse 4:12 e 4:13, que é o louvor dos 24 anciãos e depois o louvor dos milhões de anjos e depois todo o universo louvando a Deus. Essas músicas, essa letra, peguei da Bíblia e coloquei uma melodia. Eu não sei se posso cantar uma? Vou cantar uma, tá bom? Pode pegar o violão e um desses. Eu vou cantar e vou encerrar meu testemunho, porque eu sei que está muito grande. Não, eu de pé. Acho que eu queria um desses. Pode pegar? Ah, tá.
Tem um desses funcionando? Tem que ligar? Será que dá para diminuir isso daqui? Eu sei que tá. Ok. Tá funcionando, tá? Salmo 96, 1. E vai Eu conheço Margarete há 24 anos. Ela é japonesa, neta de japonês, missionária. E eu já vi ela fazer umas loucuras que vocês precisam depois conversar com ela. Ela já desfez de bens e de casa para ajudar pessoas. E isso é uma coisa que a gente não fala por aí, né? Então, é uma mulher que precisa das nossas orações. Eu não sabia que ela estaria aqui hoje, mas esta é uma igreja missionária. Então, obrigado, Margarete. Daqui a pouco eu te chamo de novo, tá bom? Como essa igreja é uma igreja missionária desde o início, nós temos falado isto, e por anos eu tenho viajado ao interior do Amazonas, não sei em quantas cidades. Nós nunca notamos nada disto e também nunca notamos quantas igrejas plantamos, porque na verdade quem planta igreja é Deus, quem salva é Deus. Então tudo é Deus para a glória de Deus. Mas devido ao fato de estarmos iniciando este projeto, que começou em uma conversa no final do ano passado, e a oração no dia 3 de janeiro deste ano, e o primeiro culto na Casa do Possete, dia 12 de março, e como a igreja está crescendo, não dá para eu continuar viajando.
Hoje uma viagem que eu faço é quase uma loucura, que eu faço 23, 24 horas direto para poder voltar logo. Então eu preciso de pessoas que me substituam entre os povos indígenas. Eu quero apresentar a vocês André e Val. Por favor, vem aqui. Eles, a partir de hoje, eles já estão trabalhando há algum tempo. O André tem me procurado, conversado, a gente estava orando, que eles queriam ser nossos missionários. Então eles vão estar viajando para o interior do nosso lugar, eles vão estar fazendo o trabalho que eu fazia. Nós vamos adorar o Senhor, que hoje é um tempo muito especial, o tempo da Santa Ceia, né? Vamos cear o Senhor e precisamos ver esse banquete chegando em outras aldeias, né? Amém. Queremos ver outros povos também fazendo essa festa em memória do Senhor. Vai lá no microfone. Amém, Senhor. Uma igreja missionária, nós não poderíamos começar uma inauguração num lugar melhor do que hoje, assim. Não foi programado não, mas tem mais missionários aqui. O Cristiano e a Isabel estão aqui, são missionários lá na Casa do Oleiro. Um trabalho lindo, maravilhoso. E eu não sei quantos missionários estão espalhados aqui, porque só Deus é que sabe quanto Ele vai mandar. Mas coração missionário tem muitos, não é, Francisco? Tem muitos, graças a Deus. E assim nós vamos avançar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em João capítulo 10. E eu não vou delongar, porque nós temos ainda a Santa Ceia do Senhor. E ainda temos aniversariante hoje. Olha só, muitas coisas boas acontecendo. E tudo isso, meus irmãos, que nós temos visto, é por certo a boa mão do nosso Deus. Não há dúvida, a boa mão do Senhor Deus. E Ele há de nos conduzir. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo João, capítulo 10. Nós vamos meditar com o tema
a vida do bom pastor. O Senhor Jesus recebe muitos títulos nas Escrituras, mas esse talvez seja um dos títulos com mais carinho para as ovelhas. Nós, a Igreja de Jesus, é um título muito carinhoso. E para aquela época, no sentido de segurança, porque todos sabiam, e como os palestinos criavam ovelhas, as ovelhas, elas são frágeis, elas correm perigo, e elas precisam de cuidado. Agora, o contexto do capítulo 10 é o capítulo 9, que Jesus curou um cego. E por ter curado um cego, houve um grande problema, porque Jesus curou no sábado. E os fariseus interrogaram o cego, porque o cego não poderia ser curado no sábado. E por isso eles afirmavam que Jesus não era de Deus. E o cego interpela aos fariseus, depois de ser chamado segunda vez, e ele diz: se é pecador, não sei. Mas eu era cego e agora eu vejo. Então eles expulsam o cego. Então o contexto do capítulo 10 está no capítulo 9. O capítulo 10 é Jesus dando resposta ao ocorrido no capítulo 9, da qual ele se revelou ao cego. E por isso Jesus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, este é ladrão e salteador. Algumas pessoas, eu vou ler alguns versículos, a gente vai conversando aqui. Algumas pessoas pensam que Jesus está falando dos céus. Muito provavelmente não é, porque ninguém entra nos céus por outro lugar. O que Jesus está dando é resposta àqueles homens a respeito do ocorrido. Então Jesus está dizendo, em verdade, é o hebraísmo que quer dizer, em outras palavras, aquilo que nós sabemos muito bem e usamos no interior. É verdade, não é mentira não. É para ficar certo que é uma verdade absoluta. A verdade é que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Quem que Jesus está chamando de ladrão e salteador? Jesus está referindo-se aos fariseus, aos religiosos da época. Eles estavam furtando a paz, a alegria, a fé das pessoas, no nome da religião. E Jesus diz o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando dele. Ele está fazendo um contraste entre os infiéis pastores, conforme está escrito em Ezequiel 34, que eram os profetas, falsos mestres e falsos reis, que exploravam o povo. Ele está fazendo menção dos pastores condenados em Ezequiel 34, que não entram pela porta, que não são chamados por Deus, que não são guiados por Deus, e por isto são salteadores da alegria do povo. E ele está dizendo que ele entrou pela porta. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A criação de ovelhas na Palestina era muito conhecido. E o porteiro é aquele que só abre para o pastor. Deus é quem envia seu filho a Jesus. E Jesus é o pastor das ovelhas. E o que acontecia é que durante a noite havia os apriscos, e daqui a pouco nós vamos ouvir sobre o aprisco, que os
pastores colocavam os rebanhos no mesmo aprisco. Então eles observavam bem as ovelhas e encaminhavam para aquele aprisco, e lá ficava alguém cuidando. Ao amanhecer, o pastor chegava e pela voz, as ovelhas todas misturadas, mas pela voz, as ovelhas sabem quem é o pastor, e uma ovelha não segue o outro pastor, ela segue aquele pastor. Jesus está dizendo que pela voz dele, ele chama as ovelhas pelo nome. Poderíamos aplicar esta verdade, que Deus, em Cristo Jesus, chamou você. Você não veio aqui para me ver, até que boa parte aqui nem me conhece. Você veio aqui porque Deus te trouxe. Você não foi salvo porque um dia você achou que precisava tomar um passo. Você foi salvo porque Jesus te chamou. Ele é o pastor. E o pastor, quando fala, as ovelhas seguem. E ele as leva para o pasto verdejante e a água tranquila, conforme o Salmos 23, que o Francisco leu aqui. Ele conduz e ele conhece você por nome. Ele sabe a sua história, como Salmo 139. A palavra não me chegou à língua, Senhor, e tu sabes todas. O Senhor conhece você quando estava no ventre da sua mãe. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, num chamado eficaz. E por isso a salvação do nosso Deus, manifesto em Cristo, o Senhor Jesus. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Diferente de administrar, cuidar, conduzir outros animais, o pastor de ovelhas vai na frente. Aquele que conduz boiada vai atrás. A boiada vai na frente, ele vai conduzindo. As ovelhas não. O pastor vai na frente e as ovelhas seguem o pastor. O que podemos aplicar nesse texto? O que significa? Que Jesus, que nos leva aos pastos verdejantes, nós conhecemos a sua voz e ele vai adiante de nós. Sabe por que você chegou até aqui? Porque ele está diante de você. E se você tem ouvido, ouça a voz do seu pastor Jesus. Ele é o supremo pastor das nossas almas. Nós somos conduzidos por sua palavra, e por sua palavra nós temos vida. As ovelhas dependem do pastor para ir ao campo, para voltar ao aprisco, para todo o tempo, para comer, para beber. Porque elas podem tropeçar, elas podem cair no buraco, elas podem adquirir doenças, elas podem cair no rio. Quem nos conduz é o pastor Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Quem é o estranho? Jesus vai usar nesta primeira parábola, que vai até o versículo 6, fazendo o contraste entre ele e os fariseus. Não se preocupe tentando acertar cada personagem deste e dar uma identificação a ele. O contexto é Jesus dando resposta aos religiosos que exploravam o povo. Esse é o contexto. E o que o Senhor Jesus diz é o seguinte: que há muitos estranhos, mas a ovelha não segue ao estranho. A ovelha segue o pastor, Jesus. Nós ouvimos muitas vozes, e às vezes ficamos até com certo medo, porque há muitas vozes. Mas não se preocupe com as vozes estranhas dos estranhos. Ouça o pastor Jesus, ouça a palavra dele, olhe a palavra dele. Nós vivemos dias que as pessoas não estão mais ouvindo simplesmente a palavra de Deus, mas estão ouvindo vozes estranhas por todos os lugares. E Jesus, fazendo esse contraste,
Versículo 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido que lhes falava. Então, uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que conta para fazer a comparação de duas realidades, que faz o contraste entre elas. Por isso que é parábola. Jesus contou a parábola. Eles não entenderam. Versículo 7, Jesus de novo, agora de forma diferente, ele vai fazer algumas colocações. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se de um lado Jesus é o pastor que nos conduz, de outro Jesus é a porta. O que é a porta das ovelhas? No aprisco, a porta, o portão onde as ovelhas entravam e saíam, ela tinha mais ou menos o tamanho, a dimensão de um humano, porque normalmente o pastor dormia ali, e as ovelhas ficavam seguras dentro do aprisco, e a ovelha não pula por cima do pastor. Então elas estavam abrigadas, seguras, porque tem um pastor à porta. A porta é Jesus. Há vários caminhos, mas Jesus é a porta. Jesus é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Há muitos atalhos na vida, há muitas probabilidades, mas a porta também é Jesus. Se Jesus é o pastor, Ele também é a porta. E Ele continua: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Toda a história de Israel, todos os reis que passaram, todos os falsos profetas, incluindo os fariseus, ele está dizendo que estes são ladrões e salteadores, porque exploravam as pessoas para benefício próprio. Mas Jesus não. Jesus disse o seguinte: esses são ladrões e eles vieram para roubar, matar e destruir. Mas eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo que não há salvação nos ensinos dos fariseus. Para ser salvo é preciso entrar por Ele, pois Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem acesso a Deus sem Jesus. Então Ele de fato é a porta, e Ele nos leva fora e nos dá pastagem. Uma certa vez o pastor Jeremias disse que o Senhor não nos chamou só para dentro, porque aqui quando fala aprisco é para dentro, mas quando fala sair é para fora. Nós somos uma igreja que entendemos que há 3 movimentos. O primeiro movimento é a adoração a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, não estamos aqui para fazer show, não estamos aqui para fazer nenhuma apresentação, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós estamos aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para adorar a Deus, e tudo que tem que ser feito é para adorar a Deus. O segundo movimento é a comunhão é de fora para dentro. Todos aqui vieram de algum lugar e nós nos encontramos, e daqui a pouco tem um bolo e nós vamos nos abraçar. Isso é a comunhão gostosa. Mas nós precisamos pensar nos missionários que saem e vão longe, e nós precisamos falar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, que Jesus é bom. Entrar, sair e achar pastagem. Nós temos aqui então esses 3 movimentos. O ladrão, que tem a ver com a religião da época, veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vou pular o versículo 11 para falar do versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quem são os mercenários? É porque os fariseus cobravam até para orar para as viúvas.
através das regras da religião, fazia com que o povo tornasse subserviente, e com isto, e por causa do medo, eles eram beneficiados. Então, o mercenário é aquele que era contratado, mas não era o pastor. Ele ficava algum momento ajudando o pastor, mas na hora do perigo ele foge. O contraste é com Davi, porque Davi não fugiu. Veio o leão, veio o lobo, não, o leão e o urso, e ele os enfrentou e os matou. Mas o mercenário, ele está interessado não no homem de bem, mas no bem dos homens. Então, como identificar um mercenário fariseu? É aqueles que está apenas procurando dinheiro das pessoas e não a vida. Então Jesus vai dizer, agora voltando ao versículo 11: eu sou o bom pastor da psique para suas ovelhas. Vida aqui é psique. Psique no sentido da integridade humana, de ser gente, da vida como nós conhecemos, a vida consciente, racional, a vida intelectual, a vida sentimental, a vida que o ser humano tem. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: ele conscientemente, como pastor, dá a vida pelas ovelhas. Ele não foge, ele enfrenta. Jesus decididamente morre no nosso lugar. Esta é a maior oferta que alguém recebeu. No Antigo Testamento, a lei apontava, a lei nunca prometeu salvar ninguém. A lei apontava que ninguém pode ser salvo, porque se você transgredir um tio da lei, você está condenado por toda ela. E quem é que não transgride? Por isso era necessário que de tempos em tempos as pessoas apresentassem um sacrifício, porque a lei não liberta as pessoas. O que Jesus está dizendo é que ele veio para dar a vida no nosso lugar. Por isso a palavra aqui no original é psique. E ele vai dizer o seguinte, versículo 13: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus é o bom pastor. Jesus não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. E só ele é bom. No sentido de pastor verdadeiro, só Jesus. Nós, humanos, que somos chamados de pastor pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, e devemos agradecer a Deus todos os dias, somos humanos. Mas o verdadeiro pastor teu não sou eu. Esta igreja não é minha. Esta igreja é de Jesus, e o teu pastor é Jesus, porque ele é meu pastor também. E neste rebanho, eu também sou ovelha como você. Eu só tenho uma função pela graça de Deus, que Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e pastores mestres, e o Senhor me deu a graça de estar conduzindo um rebanho que é dele, que ele pagou o preço, e ele deu a vida, e ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus conhece você, até naquele momento que até você não se conhece. Sabe aquele momento difícil que você pensa: quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa vida? O que aconteceu? Por que a vida é assim? Sabe aquela crise existencial, relacional, conjugal, espiritual, psicológica, depressão, fobia, pânico, medo? Jesus conhece você. Ele está lá. Talvez você não perceba, talvez você não note, mas você não está só. Ele é teu pastor. E no fundo, você conhece. Você sabe que pode confiar em Jesus. E que Jesus não é uma lenda. E que Jesus não é apenas histórico. Jesus está vivo. E Ele transforma
a nossa vida. Um dia nós vamos ouvir o testemunho da Janete, que foi lindo. Momentos tão difíceis e escuros na vida, mas Jesus brilhou na vida dela. Mas eu vou deixar ela contar um dia, porque é maravilhoso. E não é só na vida da Janete. Você quer ouvir um testemunho? Olha no espelho. Deus fez tantas coisas por você e por mim, cuidou da gente. Ele é tão bom. Ele é o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Psicologicamente, ele se entrega às suas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando de nós, porque era certo para os judeus que só podia ser salvo o judeu. Jesus está dizendo que por ele, não só os judeus, mas todos aqueles que são chamados por Deus, recebem esta dádiva de Deus, e ele vai dizer isso de novo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Jesus não morreu por causa da inveja dos judeus e o domínio dos romanos. Ele se entregou em amor por nós, e ele entregou a vida para nós, e ele recebe isso do Pai. Por isso que ele tem autoridade para entregar e para receber, porque a vida dele foi dada em nosso favor. Mas percebam que quando Jesus está falando sobre dar a vida dele para nós, que esta é a vida para recebermos, já voltando agora no versículo 10, tem aqui algo que só é perceptível no original, que não dá para traduzir na língua portuguesa. O ladrão vem somente para matar, para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida aqui é abundância. A vida abundância é vida com qualidade, é vida plena. Agora, a palavra que eu usei até agora há pouco é zoe, e todos os outros versículos aqui é zoe, psique, mas agora é zoe. E o que seria zoe? Nós vamos ter no Evangelho de João, muitas vezes, a tradução de vida, mais de 30 vezes, zoe. Zoe era mais ou menos assim: a vida biológica, a vida psicológica, que Jesus está dizendo que ele faz e ele entrega, mas ele veio para nos dar a vida zoe. Não é um trocadilho, é que no original não dá para traduzir na língua portuguesa, porque a vida zoe é a vida que a morte não mata, mas mata a morte. E ela tem esse significado na sua origem, porque ela vem de logos, o verbo vivo. Então, em outras palavras, poderíamos dizer que Jesus está dizendo que ele deu a vida dele para mim e para você, para nós recebermos a vida dele. Que nós que estávamos condenados, ele deu a vida dele, e a vida dele não morre. Por isso que ele disse para Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. O que ele está dizendo é da imortalidade. Mas é muito mais do que a imortalidade. Ele está dizendo que é a vida plena. Por isso que ele disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não diz estará comigo no túmulo, porque é uma vida a qual nós recebemos por Jesus, que é superior à vida que você conhece. E a vida que nós conhecemos é linda, e por ela nós pagamos, é caro. Um plano de saúde é caro, um procedimento é caro, um tratamento é caríssimo, e nós investimos para ter saúde, porque a vida é maravilhosa. Não é fácil, mas é uma bênção.
O que Jesus está dizendo é que, como bom pastor, Ele deu uma vida que nós não teríamos sem Ele. É a vida que a morte não mata, mas ela mata a morte. É a vida que faz com que a morte torne condenada a morrer. O que Ele está falando é da vida forever, para sempre agora. Você recebeu vida para sempre. Você recebeu vida de Deus. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém. Nós vivemos como qualquer outro ser humano. Cristão passa pelas mesmas lutas, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perdas. É mortal igual aos outros. Mas o cristão que tem Cristo já recebeu uma vida que não acaba no último dia. Pelo contrário, o último dia torna o primeiro de uma vida imortal. Mas não porque ela tornou imortal naquele dia. Você que tem Jesus já está vivendo esta eternidade aqui e agora. A garantia da vida, mesmo quando o teu corpo e o meu corpo envelhecido chegar a um ponto de exaurir, mas não acaba. Esta vida de Jesus é uma vida superior que Ele veio trazer para nós, porque o homem perdeu da árvore da vida. Então nós temos o Jesus que dá a vida. Então nós precisamos nos alimentar dele, nós temos que amá-lo, porque ele é o bom pastor. Se alguém falasse, olha, tem um médico e ele é muito mau, porém ele consegue curar uma enfermidade, todo mundo pagaria para ir lá. Nós não estamos falando de um médico, nós estamos falando do bom pastor que deu a vida dele por você e para mim. Nós vivemos dias tão difíceis. A Marli ouviu esses dias conversando com uma senhora, que ela contou que o filho se suicidou, e que ela teve problema conjugal, e que ela sofreu violência doméstica, e ela alugou um Uber, e foi para a ponte para pular, mas o motorista do Uber, percebendo, durante a corrida, ele avisou a polícia, e quando ela chegou, desceu do carro, a polícia estava lá para ela não se suicidar. Tem gente morrendo, matando e querendo morrer, porque ainda não entendeu que há uma vida superior, apesar das dificuldades, há uma vida que só Jesus dá, porque Jesus é a vida, e esta vida Zoe só podemos receber dele. Agora, quando nós falamos de alguém assim, que vive uma vida tão trágica, e até entendemos que psicologicamente a pessoa pode sucumbir, e um suicida, em algum momento, para tentar resolver um problema, faz uma barbárie contra si mesmo, porque o seu psicológico foi destruído. Jesus está dizendo, eu entrego psicologicamente para que vocês tenham vida espiritual. Você entende isso? Que você, cristão, tem uma vida superior, ainda nesta materialidade da inferioridade, da corrupção, que você tem uma vida que veio de Deus, que só pode acontecer e receber em Jesus. Se você recebeu isso, cristão, então por que ficar tão apavorado com a vida passageira? Por que ficar vivendo uma vida tão materialista, que sempre quer mais alguma coisa e não acaba nunca? Por que focar em coisas tão efêmeras? Por que se aborrecer com outro mortal? Por que criar problemas com outras pessoas, se tudo isso passa rápido? Por que ficar chateado e com medo de todas as ameaças que passa, se você já recebeu a vida de Jesus? Porque se nós temos Jesus, Jesus é suficiente. Nós não precisamos ter Jesus e mais alguma coisa. Nós temos Jesus e podemos ter muitas coisas, mas tudo que nós tivermos é para Jesus, é para a glória de Jesus, é para a vida de Jesus. Porque nós vivemos um mundo egoísta, um mundo hedônico,
que as pessoas estão pensando no próprio prazer, que elas sempre têm razão. É o mundo que está errado, são as pessoas que estão erradas. Nós vivemos um mundo de uma jactância e de uma soberba tão grande, de uma vaidade humana, como se alguns não fossem morrer. E nós valorizamos tanto esta vida passageira, que por causa dela nós matamos ou morremos. Meu irmão tem uma vida muito maior, muito mais superior em Jesus. E sem Jesus você é um miserável como eu, pecador, que vai para o inferno. Mas nós não vamos mais para o inferno? Não. Por que eu não vou para o inferno? Porque Ele deu a vida dele para mim, e a vida dele não vai ao inferno, e por causa da vida dele, mesmo que eu morra, viverei. E você também. Se você entende esta vida, você não tem que ficar com medo, você não tem que ficar apavorado, você não precisa ficar em pânico, você não precisa se suicidar. Você já recebeu uma vida que vai além do horizonte que os olhos podem enxergar. Você tem que aprender a viver bem. Eu não estou falando de ser bem sucedido em todas as coisas, como se fosse uma teologia da prosperidade. Eu estou falando que a prosperidade você já recebeu na vida. E quem tem vida tem a melhor prosperidade, porque ter vida e saúde, todas as coisas são possíveis. Mas nós ficamos olhando de forma tão mesquinha, e olhando para o umbigo, olhando para o chão, e achando que somos vítimas, que nós estamos sendo perseguidos, que o mundo está contra nós, que nós somos coitadinhos. E às vezes nós temos cada insight tão tolo, tão tolo. Há uma vida muito, muito, muito superior que você precisava conhecer, e que se você conhece Jesus, precisa aprofundar nele, precisa amá-lo mais, precisa procurá-lo mais, precisa crer mais nele. Porque nós cremos em Jesus, mas nós cremos em tantas outras coisas. Quando Jesus está dizendo que Ele é a porta, é porque não tem outra. Que Ele é o pastor, é porque não tem outro. Porque Ele é a vida, porque não tem outra. Então, se você tem Jesus, viva com dignidade, viva com coragem. Se você tem Jesus, viva Jesus, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: parece Jesus. Já até li sobre isso. É assim que Jesus reage, porque muitas vezes nós reagimos no nosso próprio egoísmo. Nós esquecemos de Jesus com muita facilidade. É muito simples, é terminar um culto gostoso como esse, na presença de Jesus, e se alguém no meio do caminho fechar a gente já esquece de Jesus. É muito rápido. Nós precisamos viver mais Jesus, nós precisamos amar mais Jesus, nós precisamos nos entregar mais a Ele, porque se nós recebemos, como eu li aquele texto tão conhecido, João 3,16, se você já recebeu Jesus, cristão, levante a sua cabeça, creia nele, não fique doido por causa da loucura dos outros, não vale a pena. Não fique estressado por causa do estresse dos outros, porque está todo mundo estressado. E a Margarete disse que ficou um mês sem WhatsApp. Tem gente que um mês sem WhatsApp morre. É muito mais do que nós podemos comunicar com as pessoas ou fazer coisas. Nós precisamos aprender uma qualidade de vida como cristão e olhar como Jesus, e pensar como Jesus, e agir como Jesus, e reagir como Jesus. Porque o grande problema do gargalo, do relacionamento, o diabo, eu estava conversando lá com o Lúcio e a Wanda, o diabo tentou Adão e Eva, não foi para fazer os dois brigarem, foi para distanciar de Deus. E quando o homem distancia de Deus, vira mentiroso, assassino do próprio irmão, poligamia, perseguição, ódio. Distancie de Deus para você ver. Aí você olha assim: pastor, mas o mundo está virando um negócio doido. Estão distantes de Deus, distanciaram do Senhor. Mas você é a ovelha de Jesus? Se você é a ovelha de Jesus, ouça Jesus falar no seu coração.
Seja cristão sem medo. Mas pastor, e se alguém perseguir a gente? Coitado deles. Se o pastor está com a gente. Ele diz que nos enviou no meio dos lobos. Ele não disse que ia nos enviar em um passo de flores. Mas e se acontecer alguma coisa? E se vier o anticristo? E se vier o sinal da besta? Besta, quem fica pensando nessas coisas? Nós temos coisa mais importante para pensar. Nós temos os céus, nós temos Jesus, nós temos vida, nós temos Zoé. E é preciso encher o pulmão de coragem, de amor, de paixão, de compaixão, de perdão. Eu estava lá com o Lúcio conversando, e ele disse: pastor, qual é o pecado imperdoável? Falei: contra o Espírito Santo. Ele diz: não só. Está escrito. Se você não perdoar o teu irmão, Deus não perdoa você. Então, se você não perdoar o irmão, o teu pecado é imperdoável. É verdade, não tinha pensado. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas com a justiça própria, que ela não produz a justiça de Deus, e ficamos amarrados em sentimentos e ressentimentos do passado, tendo Jesus, a vida plena. Era mais ou menos assim: alguém muito rico passando fome. Então precisamos dar um passo, muito mais do que a religião dos fariseus. Precisamos degustar desse fruto da vide. Nós temos que desfrutar da vida de Jesus, que morreu e entregou até a última gota, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Mas por que alguém pode ter Jesus e continuar com fome de vida, com sede de vida? O Piper diz: é porque as pessoas estão comendo cascalhos e coisas da terra, quando poderiam se alimentar do maná e da água da vida. Você entende essa linguagem? Ora, creio que se você é cristão, você vai entender. O que eu estou te desafiando é aprofundar uma vida cristã mais genuína, mais verdadeira, e não apenas religiosa. E não apenas pensando nos benefícios da religião, mas pensando no Senhor da glória. A Ele honra, glória, poder e domínio pelos séculos dos séculos. É este o texto de Apocalipse capítulo 4, que a Margarete escreveu o hino. Nós precisamos aprofundar e viver mais abundantemente e menos estressado com essa vida. Tem coisas mais importantes para fazer, meu irmão. Não perca tempo com bobagem. Não vale a pena. A gente gasta energia em tantas coisas que passam tão rápido, que não vale a pena a briga. E aí eu quero concluir, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor, e a hora até avançou. Se você não tem Jesus, você não sabe o que é isto. Se você não tem Jesus, você não consegue perceber isto, a não ser que a palavra de Deus que transmite a vida toque em seu coração. Então, se você não tem Jesus, eu quero lhe dizer: arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus, peça perdão, peça: Senhor, me ajude a ser um cristão verdadeiro. Mas você já é cristão há 10, 20 anos e fica patinando em bobagem da vida. Cristão, que é isto? Temos coisa mais importante para fazer. Não podemos ficar rodando o toco, criando problemas. Nós temos que olhar para frente, para Jesus, autor e consumador da fé. Então toma uma atitude. Mas se você é um cristão melindroso, que qualquer coisa se abala, eu vou usar uma frase do pastor Júnior, quem conhecia ele: cria vergonha. O que é isto? Seja um cristão de coração, de amor, de paixão, de verdade e de vida, porque não há denominação que possa salvá-lo, não há regra humana que pode te levar para os céus, só Jesus. Então, pense nisto, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. E a Bíblia diz o seguinte: examina o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque todo que come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Ele está falando de cristão que não discernem a igreja, que vive em demanda e confusão com os outros. Bebe juízo para si.
Porque o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, bebei em memória de mim. Esta é a vida de Jesus. E esse é o jantar de Jesus. Ceia significa jantar. Mas não é um jantar para você encher a barriga. É um jantar para você encher o coração. É um jantar para você lembrar que Ele morreu por você. É um jantar para você fazer uma reflexão e não ficar olhando o problema dos outros. Porque nós somos muito bons para ver o defeito dos outros. Todos nós. A gente olha e diz: fulano que fez isso, culpado é aquele. Foi por causa disso. Eu até acho que ele pensou isso. A gente até começa a achar que a gente sabe o que os outros pensam. Examina o homem a si mesmo. E olhe para frente, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, cristão, quando você chegar diante dEle, como vai ser? Então não viva a pobreza de achar que tudo que você pode conseguir é aqui na terra. Porque tudo que você conseguir na terra não levará uma moeda. Então viva bem aqui. Ame as pessoas, perdoe-as, tenha compaixão, faça missões, invista em missões, invista em pessoas que precisam de ajuda, faça algo mais, saia do comodismo, porque nós precisamos de um avivamento que não fique apenas na terceirização de que alguém precisa fazer alguma coisa, mas num avivamento que a gente volte às Escrituras. No avivamento que haja arrependimento de verdade, que a gente não precise de personagem. Você não precisa de mim para falar com Deus. Lá na tua casa, fecha a tua porta, fale com Ele. Ele é o teu pastor. É possível, e se eu tiver oportunidade, eu gosto de ir na casa dos irmãos. Por isso que eu estou ficando cada dia mais uma bolinha. Mas se eu não estiver lá, não se preocupe. Porque o importante é se Jesus está lá. Ame Jesus. Se renda a eles. Não venha a esta igreja por minha causa, você vai perder teu tempo. Venha por causa de Jesus. Ame as pessoas por causa de Jesus. Não contribua porque alguém pediu. Faça por Jesus. Não ame a sua esposa porque é uma ordem. Ame por causa que você ama Jesus e porque Jesus te amou. Senhoras, ame o seu esposo, respeite ele, não é porque alguém mandou, não é por causa da religião, é porque o teu pastor conhece o seu nome e ele ama você. Filhos, obedeça os pais, por amor. Pais, honre os seus filhos, não abuse deles, por amor. Tudo quanto nós formos fazer, tem que ser por Jesus, para a glória de Jesus. E se você percebeu, eu quero pedir para você fechar os seus olhos agora. E se você não tem certeza da sua salvação, renda-se a Jesus e peça perdão. Mas se você está vivendo um cristianismo de meia boca, cuidado. Cuidado. Ou você é quente ou você é frio. Mono, vomitar-te-ei. Como que está a sua vida com Jesus? Fechar os olhos não tem nenhuma magia. É só para você não olhar para mim. É você pedir: Senhor Jesus, olha para mim. Veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Fala com Ele. Ele conhece você. Ele sabe a sua luta. Ele sabe a sua dor. Ele sabe a sua tentação. Ele sabe a sua tristeza. Ele sabe as suas lágrimas. Ele conhece você. Peça perdão. Reconcilia com o teu Deus antes que seja tarde, antes que você perca a oportunidade, porque agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Tem um caminho errado que eu não tenha percebido, porque eu quero viver a sua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos ajude como povo de Deus, como
uma igreja de Deus. Me ajude a ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um crente melhor. Perdoa os nossos pecados. E se alguém aqui, Senhor, está vivendo em pecado, Senhor, traga à tona, revela, faça o teu santo, o teu servo, a tua ovelha, ser envergonhado pela sua palavra, para não passar vergonha no mundo, e um arrependimento de verdade, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Senhor, fala com cada um de nós, pois nós precisamos mais de Ti. E agora que você já orou confessando, o que você ainda não entregou, que você tem que entregar para Jesus, entregue a Ele. Não fica guardando a porcaria, vai destruir a sua vida. Entrega tudo ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus, renda-se a Jesus. Eu quero que você volte para casa pensando, é hora de recomeçar, porque aqui tem que ser um lugar de recomeço. E se Deus falou no teu coração, e se Deus tocou na sua alma, e você quiser receber uma oração, fique em pé, eu quero orar por você. Deus abençoe você, meu irmão. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter coragem de dizer, eu preciso mais de Deus, eu posso me entregar mais, eu posso servir melhor. Quem mais? Eu tenho certeza que tem mais gente que está disposta a dar um passo a mais, a aproximar mais de Deus e dizer, Deus, eu preciso mais de Ti. Se tiver mais alguém, fique em pé que eu vou orar agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te chame para viver uma vida mais profunda, em amor, em graça, em perdão, em verdade, em vida, em santificação, para você ser cheio do Espírito de Deus. Pai, levanta aqueles que se dobram diante de Ti, abençoa esses irmãos que ficaram em pé, e alguns que mesmo sentados estão aí clamando ao Senhor. O Senhor que conhece a cada um, nos ajude, Senhor, para sermos cristãos mais cheios de Deus. Nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos a Ti e rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Obrigado pelo pão e pelo vinho, tirado do uso comum, para hoje, agora, recebemos com ações de graça, em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, que o Senhor fale ao nosso coração. Convidar todos os irmãos que são candidatos a oficiais para vir aqui à frente, para nos ajudar na distribuição da ceia, ainda que não tenha vasilha para todos, mas eu quero que todos estejam aqui. Eu penso que você já percebeu que eu citei o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e que eu já orei. Então agora você vai receber os elementos da ceia, e haverá 2 irmãos aqui na frente e 2 irmãos lá atrás, para que possam receber o pão e o vinho. Então 2 ficam aqui na frente e 2 lá atrás, com pão e vinho aqui na frente, com pão e vinho lá atrás. Você, eu acho que já foi o Vinícius. Eu penso que todos aqueles que amam o Senhor Jesus, batizados em comunhão com Cristo, com sua igreja, a ceia do Senhor não é nossa. A ceia do Senhor é do Senhor. Então levante do seu lugar, vai lá pegar o pão e o vinho, sente agora, vamos tomar tudo. Deixa eu pegar só um minuto. Levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre
as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou Tá ligado já? Som. para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus. Não pode ir muito pra frente dessa caixa aqui. Fica mais no meio. Pro meio. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Eles estão na frente dessas caixinhas aqui. Jesus, Pra cá, pra frente das caixas aqui. Tira pra lá o microfone. Deus Emmanuel, Jesus, Filho Santo, árvore da vida, Filho de nome de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, és digno de Jesus, recebe a adoração. Comamos em memória do Senhor. Pode comer. Depois de tomar o vinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar nossa vida e o nosso coração diante de Ti, cheio de amor, de uma cruz ensanguentada. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e louvamos e adoramos o Teu nome, Jesus. Muito obrigado por tão grande salvação proporcionada a nós. Obrigado pelo escrito de dívida que não existe mais. E nós adoramos e louvamos o Teu nome, Jesus. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa preciosa, porque o Senhor é o nosso pastor, que conduz nossas vidas e vida com alegria, com vitória e com abundância. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou pegar, pastor. Obrigado. Pode segurar. Só para você. Como ordenou nosso Senhor, bebamos em memória do Senhor. Amado Deus, maravilhoso és Tu, Senhor, pela oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor. Em memória por tudo que fizeste, Senhor, pelo sacrifício, levar sobre si os nossos pecados e nos dar, Senhor, a salvação, a purificação, a lavagem, Senhor. Ó Senhor, perdoa-nos, nós te pedimos, perdoa-nos, porque precisamos de Ti a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa todos que aqui estão participando dessa ceia, Senhor, em memória de Ti, por tudo que Tu fizeste. Nós agradecemos, Senhor, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos erros, pecados, maldade que habita em nós,
mas em Ti nós somos lavados, ó Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Dá-nos a Tua paz. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Seja uma semana abençoada para todos. Um forte abraço e abraço o irmão. Porque Ele vive, posso crer.